Foi? Foi. Foi. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal da live. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, trabalhadora aqui da casa. Vou dar aqui os recadinhos para vocês. Então, primeiro, sejam todos bem-vindos. Quem for a primeira vez, a gente pede para desligar os celulares, tá? Esse é um momento, a gente só vai deixar o nosso, porque a gente transmite a palestra ao vivo para a nossa live. E pedir para desligar os celulares, porque é o momento de vocês, é uma horinha que vocês passam aqui para se tranquilizar, para ouvir um pouquinho sobre a palavra de Jesus. Então, vamos aproveitar esse momento. A gente sempre pede para vocês chegarem com um pouquinho de antecedência aqui na casa, uns 15, 20 minutinhos antes, que era tempo de vocês tomarem um passo de limpeza com tranquilidade, se acomodarem e já irem tranquilizando o pensamento também. Como vocês sabem, a gente não mantém o procedimento da Covid, né? Então a máscara, usar o álcool em gel. A gente pede também o agendamento para vir para casa. Nosso espaço é pequeno, então a gente sempre pede para agendar para a gente não ter uma lotação muito grande e assim a gente conseguir controlar um pouco mais. Eu tô sem máscara só para conseguir falar melhor com vocês e com o pessoal da live também. Outra coisa, sempre que a gente reforça de passar pela assistência fraterna, nosso atendimento fraterno a cada 8 semanas. Pessoal, que é a primeira vez, o atendimento fraterno é uma conversa que vocês têm com os trabalhadores da casa, em que vocês vão contar sobre a vida de vocês, a história de vocês, o que vocês estão sentindo, o que trouxe vocês da casa do caminho. E é importante passar a cada 8 semanas para a gente ver a evolução do tratamento, tá bom? Outra coisa, a gente pede para evitar, quem tem algum vício, álcool, drogas ou fumo, evitar nos dias de vir para casa do caminho. Se não for possível evitar, pelo menos diminuir e evitar o uso 2 horas antes, tá bom? A nossa casa vive de doações, como vocês sabem. A gente tem contas para pagar, água, luz, aluguel. Então a gente aceita doações em dinheiro e doações de roupa, calçados, usados. A gente revende no nosso bazar e aí dinheiro a gente reverte aqui para casa do caminho, tá bom? E a gente também aceita alimentos, porque a gente ajuda algumas famílias com cesta básica. Então, são pessoas que frequentam aqui a casa do caminho, que passam necessidade, a gente todo mês dá a cesta básica. Não precisa dar quantidades grandes, tá? A gente aceita nem que seja 1 quilinho de sal, porque às vezes é isso que falta para fechar uma cesta. Então, qualquer coisa que vocês puderem, pode ir dando pra gente. Lá na frente, quem não reparou, a gente tem a caixinha de vibração, então pode ir colocando o nome das pessoas que vocês querem vibrar alguma coisa. Só salienta se é encarnado ou desencarnado. O pessoal da live também já conhece, pode ir colocando o nome aí nos comentários. Se é encarnado, desencarnado e que vibração que quer para essa pessoa. A gente sempre reforça também a necessidade do estudo, né? O espiritismo não é só a gente vir aqui na casa escutar a palestra, a gente também tem que estudar e se aprimorar. E a gente está com turmas que vão começar agora sexta-feira do Básico 1, mas as inscrições podem ir até o final de fevereiro, se eu não me engano. Para se inscrever é só preencher uma fichinha aqui com a gente aqui na frente, só perguntar para nós. As aulas são totalmente online, tá? Não é aula presencial. Básico 1 é de sexta-feira, das 8 da noite às 10, tudo online. Então, quem tem vergonha de aparecer, não precisa ligar a câmera, é um momento para vocês se sentirem confortáveis e aprenderem um pouquinho mais. E a gente pede para ficar em silêncio durante a palestra, para a gente conseguir se concentrar bem. Quem precisar, a gente tem os folhetos, no caso aqui não tá, mas a gente tem o folheto do Evangelho no Lar, tá? Acho que todo mundo, quem é velho que já faz, né, por favor. Todo mundo, os rostinhos que eu já conheço para fazer Evangelho no Lar. O pessoal da live também já está cansado de escutar a gente falar sobre o Evangelho. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar pra gente e a gente vai ajudar vocês. A gente fazia as lives em horários diferentes, então antes era uma pessoa dando a palestra aqui e outra pessoa dando a palestra em casa pela live. E agora a gente começou a fazer ao mesmo tempo. Então o pessoal da live, o horário agora é a partir das 8, não mais das 8h20, de terças, quintas, sextas à tarde e domingo de manhã também. E eu acho que era isso. Hilda, esqueci alguma coisa? Pede pro pessoal pegar Pessoal da live já pode separar aí a garrafinha, a jarrinha de água para ser fluidificada no final. E o pessoal que vem presencialmente também pode trazer uma garrafinha de água para a gente fluidificar. Eu acho que era isso. A gente tem uma rifa também do quadro que tá aqui na nossa parede, é R$10 a rifinha. E também o valor que a gente arrecada na rifa vem pra cá, é revertido para os ajustes aqui da casa. Acho que é só isso. Então tá bom, vou convidar todo mundo agora a fechar os olhos, para a gente poder fazer a nossa prece de abertura.
tranquilizando os pensamentos, o coração, respirando profundamente. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, mais um dia, aprendendo a palavra, recebendo os ensinamentos de Cristo. Que nesse momento dessa noite, dessa palestra, possamos ter o coração aberto e a mente tranquila para receber os ensinamentos da melhor maneira possível e que possamos, a cada dia da nossa vida, colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu chamo a Rosaninha, que vai dar a nossa palestra de hoje. Vamos lá. Boa noite, crianças. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Vamos lá de novo em mais uma palestrinha, né? E coisa boa. Nosso livro, né? O Vinho de Luz, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, que vem trazer sempre uns puxãozinhos de orelha na gente, porque a gente precisa, né? Esses puxãozinhos de orelha, senão a gente acha que tá tudo muito bom e a gente não faz a nossa parte. Então, de vez em quando, a gente precisa levar uma sacolejadazinha. E hoje, né, essa lição, como todas, né, a lição 78, está escrito assim: purifiquemo-nos. Olha só. Né? Não é com o outro, é com a gente. Né? Então, a gente vai ver isso na segunda carta, né, a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. E diz assim: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Quem escreveu essa carta foi Paulo, né? E ele mandou esse recadinho lá, né, para o pessoal lá dessa cidade. E o capítulo 2, ele vem falar para a gente sobre o sentido dos sofrimentos do apóstolo cristão. E esse versículo 21, ele está dentro de luta contra o perigo atual dos falsos doutores. Então, vem trazer um alerta para a gente, né, da nossa posição, da nossa postura. Como eu estou fazendo as coisas? Porque aqui ele fala, né, vaso, o vaso que ele fala aqui, o vaso nosso é esse corpinho aqui, ó. Quando a gente tem um vaso, precisa ter um vaso para plantar uma flor, né? Então, a nossa flor, que é o nosso espírito, está plantada aqui dentro da gente, que é a nossa alma, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Melhor para cuidar desse espírito. Fazer com que esse espírito cresça, esse espírito se desenvolva como uma plantinha. Você tem que ter cuidado, não tem? Tem que pôr uma aguinha, tem que pôr um adubinho, né? Tem que conversar com ela, tem que conversar com as plantinhas, né? Para ela ficar alegre. Então, cuidar das nossas plantinhas, como a gente tem que cuidar do nosso corpo. Com dedicação e com carinho e com amor. Sempre, né? Então, vamos lá. O que Emmanuel veio trazer aqui pra gente? Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. O que ele quer dizer com isso? Essa luta aqui, em cada dia de luta, essa nossa luta é diária. A gente tem que lutar todos os dias, todo momento, com a gente mesmo. Contra o nosso egoísmo, né? Contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, né? Segurar a nossa boquinha para não ficar falando, né, da vida alheia. Então, isso é um trabalho diário. A gente tem que se policiar diariamente. E por que isso? Porque a gente sofre influência tanto do lado bom, quanto do lado menos bom. Então, a gente sempre tem que estar alerta. Tô bem. Tô ótima. De repente, fiquei irritada. Não é seu. Então, peraí, eu estava bem, de repente fiquei irritada, não aconteceu nada de diferente. Opa, isso não é meu.
Alguém está querendo me deixar irritada para me desestruturar. Não. Faz uma oração e volta ao equilíbrio. Então, a nossa luta é diária. Né? Não é uma vez por semana, que nem o nosso evangelho no lar. Não. É todo dia. Todo dia, sempre. Né? Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Que foi o que eu falei, a gente tem que ficar alerta o tempo todo, orar e vigiar. O tempo todo tem que ser assim. Porque senão a gente desvia. Lembra que às vezes eu falo para vocês que a gente não tem a mínima concentração? Você está pensando, está ali, de repente, é que nem criança, passa uma mosca voando, a gente já desliga daquilo que a gente estava pensando. E é a mesma coisa, esse cuidado, nessa vigilância que a gente tem que ter com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Que as atitudes eu até consigo controlar muitas vezes, mas o pensamento passa pela cabeça. Né? Passa. E aí já me desconecta de um pensamento mais harmônico. Por isso que a luta é constante, é diária. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Então, o que eu estou ouvindo? O que está passando aqui pelo meu ouvido? Por que está com guarda o ouvido? Sabe? Protege o seu ouvido. Você absorve aquilo não é uma coisa boa. Elimina da sua cabeça, não deixa ficar guardado. Não deixa ficar ali dentro de você aquilo. Deixa fora. Mesmo cuidado que você tem que ter com o seu olhar. Mesmo cuidado você tem que ter com o seu falar. Todo o cuidado, alerta o tempo todo. Vamos ficar nervosos? Vamos ficar nervosos. Vamos ficar irritados? Vamos ficar irritados. Faz parte, muitas vezes, do nosso dia a dia. Mas quanto mais eu conseguir controlar isso, melhor para mim. Eu não vou me desequilibrar tão facilmente. Porque a gente perde o equilíbrio assim, ó, rápido. Para restituir o equilíbrio, leva um certo tempo. Não é assim rápido. Né? Se a gente ainda tem alguém à nossa volta que vai tentando conversar, vai tentando, né, dar uma acalmada nos ânimos, a gente até consegue um pouquinho voltar ao equilíbrio. Mas se a gente não tiver, pelo contrário, se tiver alguém naquele ambiente que está pondo mais lenha na fogueira, fica cada vez mais difícil. Por isso que a nossa luta é todos os dias. Para quando acontecer, a gente pode até... Calma. Respira. E vamos que vamos. Então, a gente vai ter que fazer esse processo várias vezes, todos os dias. Para quando acontecer lá na frente, quando eu já conseguir me controlar, pode cair o mundo à minha volta, eu vou ter a serenidade, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu vou ter a serenidade de poder ajudar, se caso for necessário. Não é verdade? Então eu estou o quê? Controlando os meus sentimentos. Controlando os meus pensamentos. E não guarda nada, sabe, dentro de você. Porque aquilo vai ficar gravado de alguma forma. E amanhã ou depois, você pode incorrer no risco de você jogar
essa energia que não é muito legal, que você guardou dentro de você, para outra pessoa. Tudo o que você guarda que não é bom dentro de você, que você não apaga, que você não faz esse trabalho de dispensar, o que é bom eu aproveito, o que não é bom eu dispenso, aquilo fica ali dentro de você, fica gravado no seu subconsciente, de repente você solta. E muitas vezes você solta e você nem tinha a intenção de soltar aquela determinada situação. Que muitas vezes a gente solta coisas quando a gente está o quê? Com raiva. Quando a gente está chateado. Quando a gente está magoado. Quando a gente está bem, a gente vai segurando. Né? A gente engole. Só que a gente tem que aprender a fazer o quê? Para poder trabalhar isso aqui. Para a gente começar a purificar esse vaso. A gente não tem que ficar guardando coisa ruim dentro da gente. Sabe aquele negócio de você pagar, fazer o bem, não pagar com o mal que você recebe, você tem que fazer o bem? E o que é fazer o bem? Entender que às vezes aquela pessoa não está num momento legal. Ela está chateada, ela está magoada. E se a gente começar a enxergar isso nas outras pessoas de uma maneira diferente, a gente vai perceber que não é muitas vezes, a maioria das vezes não é pessoal. É uma insatisfação que a pessoa está e ela, como ela não está bem, ela quer que você também não fique bem. E às vezes ela consegue isso fazendo alguma coisa que te chateia, que te magoa. Mas na realidade, quem está chateado, magoado, é a própria pessoa. Você já nunca ouviu falar que a gente dá aquilo que a gente tem dentro da gente? É isso. Então, se a gente conseguir colocar isso, sabe? A pessoa não está no momento, não é pessoal, não sou eu. Se deu eco dentro da gente aquilo pegou e mexeu com a gente, o que a gente tem que ver? Você puxa a vida, né? Isso daí mexeu comigo, significa que eu ainda tenho esse defeito, mas tudo bem, eu vou trabalhar isso dentro de mim. Não vou revidar. Se não me pertence, não tem por que ficar chateado. Se me pertence, não tem por que ficar chateado. Eu tenho que trabalhar para poder tirar aquilo dentro de mim. Entendeu? Aquela energia ruim que eu ainda tenho dentro de mim. Por isso que muitas vezes tem eco dentro de mim. Eu me irrito, eu me magoo, eu me chateio. Por quê? Mexe na minha ferida. Não é porque eu sou diferente do outro, não. É porque eu sou igual e está mexendo na mesma ferida que aquela pessoa tem dentro dela. O dia que a gente conseguir ter esse controle, a gente vai cuidar melhor, né, do nosso corpo e, consequentemente, do nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito. Por isso que ele fala aqui, purifiquemos. Tirar isso de dentro da gente. A mágoa, o rancor. Né? Como se a gente tivesse várias caixinhas dentro da gente. Várias caixinhas. Então, quando a gente é magoado, a gente abre a caixinha da mágoa. Quando a gente fica com raiva, a gente abre a caixinha da raiva. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar essa caixinha fechadinha, né? A gente conseguir se controlar cada vez mais para deixar essa caixinha fechadinha e ficar lá fechada, vai diminuindo, 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 até que ela não existe mais. Daí eu não vou mais me aborrecer. Por quê? Porque eu não tenho mais a caixinha do aborrecimento. Né? Então a gente vai trabalhando devagarinho. Não precisa fazer tudo de uma vez, a gente não vai conseguir. Tem que fazer caixinha por caixinha. Por isso que o trabalho é diário. Porque aí a gente vai pegar uma caixinha lá, vamos supor, vai da maledicência. Porque quando a gente menos espera, a gente está falando da vida alheia. Né? A gente não percebe. Então vamos pegar. Então, toda vez que eu tiver aquela intenção, eu me seguro. Não, calma. A pessoa tem o lado bom, como todos nós temos o lado bom. Né? Então, a gente começar a trabalhar isso e pegou. Conseguiu trabalhar a caixinha da maledicência? Vamos para outra caixinha? E assim a gente vai indo. Por isso que o trabalho da gente, dessa mudança, é todos os dias e não tem fim. Cada hora a gente vai estar trabalhando numa caixinha. Né?
os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente, enquanto a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Por quê? Porque é o que a gente tem de mais dentro da gente. Tanto homem quanto mulher, não tem diferença. Aí a gente vai, sabe, se aproximando daqueles que estão na mesma energia que a gente. Então isso daí vai aumentando, que nem ele fala aqui, se funde e se refunde. Cada vez a gente está fortalecendo mais isso. Por quê? Porque a gente está sujeito a essa energia deste planeta. Porque nós estamos aqui no planeta. Planeta de provas e expiações, onde ainda, infelizmente, o mal, ele é um pouco maior que o bem, mas no final de tudo o bem prevalece. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica naquela energia, naquele sofrimento, naquele desespero. E isso faz o quê? Faz com que a gente entre em desequilíbrio. E aí? A gente vai entrar naquela energia, vai entrar naquela sintonia. Como é que a gente consegue sair disso? A gente sempre está se vigiando. Porque antes da gente verbalizar, passa por aqui. Então, passou por aqui, e você vai falar não é uma coisa legal, então segura. Não fala. Porque você vai ficar chateada depois também de ter falado. E daí quando a gente baixa, né, a adrenalina, a gente fala, puxa vida, não precisava, né, ter chutado o balde desse jeito, né? Eu poderia ter me controlado um pouquinho mais. Ou eu poderia não ter dado ouvidos a isso, por quê? Porque não diz respeito a mim. Não é pessoal. E a gente tem que ter esse entendimento, porque quando a gente não está bem, a gente não acha que o outro tem que entender o nosso lado. É aí que pega. Então, já que quando eu não estou bem, o outro tem que levar em consideração, e não levar em consideração aquilo que eu estou falando, é o exercício que eu tenho que fazer comigo. É o exercício que eu tenho que fazer comigo, aquilo que eu queria que o outro fizesse comigo. É simples assim. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue ter um controle um pouco melhor. 100%? Não. Ainda não. Mas a gente já consegue ter um controle maior. E é importante a gente fazer isso. Por nós, não é pelos outros não. É por nós, pela nossa paz. Pelo nosso equilíbrio. Porque a gente vê tanta coisa que mexe, né, com a nossa estrutura, vamos dizer assim. Mexe, não adianta. Você liga uma televisão, meu, dá desespero de você ficar assistindo uma televisão. Eu já eliminei essa parte. A televisão na minha casa fica desligada. Não preciso passar por isso. Eu não vou querer que desperte dentro de mim o que eu tenho de pior. A raiva, a revolta, a vontade de ir lá e fazer com as próprias mãos. Então eu não quero mais isso para a minha vida. Então eu não assisto TV. Ah, mas você não sabe das notícias? Sei, as notícias que interessam. Eu entro lá no feed de notícias, vejo o que está acontecendo no mundo de importante e pronto. Não preciso ficar falando, ouvindo, por exemplo, um jornal que fala que matou um, matou dois, matou três, matou... Para quê? O que vai acrescentar na minha vida? Vai me deixar mais irritada. Vai despertar o que a gente tem de pior. Né? Então a gente tem que trabalhar isso da gente. A gente tem que cuidar disso. Eu não mereço ter esse sentimento dentro de mim. Eu não mereço isso. Porque está agindo em mim, no meu estômago, no meu humor, nos meus nervos. Não consigo, às vezes, comer direito, não consigo dormir. Está acrescentando alguma coisa na minha vida ou está me destruindo? Está destruindo. Não é verdade? Ah, mas às vezes a gente encontra pessoas que toda hora vêm falar alguma coisa. Por exemplo, uma fofoca. Então, beleza, deixa falar fofoca.
Aí você não dá eco. O que que dá eco? Você não entra na mesma sintonia e não fala nada. E elimina aquilo lá. Faz uma oração na sua cabeça por aquele ser humano. Tanto para aquele ser humano que está falando, como o ser humano que está sendo falado. Faz uma oração. Uma segunda vez, ela vai vir falar para você a mesma coisa. Você vai manter a mesma postura, por mais vontade que a gente tem de colocar lenha na fogueira. Vamos segurar. Não vai ter a terceira vez. Da pessoa vir atiçar para você também falar mal. Para você também fazer a fofoca. Não vai falar, porque eu vou lá falar para ela e ela não fica lá que nem uma cara de paisagem, não fala nem sim, nem não, nem muito pelo contrário, e nem me ajuda a falar mal. Não vou falar mais. É que nem apelido. Quando você detesta o apelido, ele pega. Agora, quando você não liga, a pessoa vai te chamar uma, duas, três, perde a graça, vai voltar a chamar você pelo seu nome. E tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Então a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse equilíbrio, sim, para nosso equilíbrio. A gente conhece os ensinamentos de Deus e de Jesus. E eu sei para onde eu tenho que voltar, que é para junto lá de Jesus e de Deus. Eu vou levar esse vaso aqui como? Vou levar um vaso legal, um vaso bom, eu aprendi, ainda preciso aprender, mas eu aprendi. Eu vou levar esse vaso bonito, com uma flor bonita, ou vou levar ele capenga, tudo despencado, vaso quebrado, entendeu? Uma flor murcha. Eu vou querer levar desse jeito? Não é isso que Deus quer da gente. Ele criou a gente para a gente ser perfeito. Olha só como ele é bondoso. Por mais que a gente não acredite, ele criou a gente para ser perfeito. E como é que a gente vai ser perfeito? Trabalhando para tirar os nossos defeitos, né? E potencializar as nossas virtudes, os nossos vícios, para potencializar a nossa virtude. E tudo que é ruim é vício. E tudo que é bom é o que a gente almeja. Que é muito difícil. Não é fácil. Né? É muito complicado. E a gente sempre passa a mão na nossa cabeça, né? A gente sempre olha e fala, tudo bem, amanhã eu começo. Ai, foi sem querer. Amanhã eu não vou fazer de novo. Será? Uma coisa que ajuda muito, até uma historinha que eu vi, né? De Santo Agostinho. Eu acho que eu já até falei a respeito uma vez aqui numa palestra na Casa do Caminho. Todo dia, final, né, à noite, quando ele ia dormir, ele fazia uma análise de tudo que ele tinha feito durante o dia. Tudo. Tudo, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim, o que ele tinha magoado, tudo. Ele fazia uma análise todinha e, no começo, ele deixava tudo escrito. O que ele fazia no dia seguinte, quando ele levantava e ele se preparava para o dia dele? Tudo aquilo que ele não gostou, que ele fez no dia anterior, ele ia procurar arrumar. As pessoas que ele tinha magoado, ele ia pedir desculpas, pedir perdão, dependendo da situação. Isso você está trabalhando, você. Você está trabalhando. Por quê? Porque você fez uma análise e aquilo que você não gostou, ou fala assim, puxa, eu poderia ter feito melhor. Faça melhor no outro dia quando você acordar. Ajuda. Porque se você deixar passar uma semana, você já esqueceu. A vida da gente é tão corrida, não é verdade? Já esqueceu. Então faz no dia mesmo. Os pontos mais críticos, você escreve. Não gostei disso, vou ter que fazer isso, escreve. Aí no dia seguinte, você trabalha em cima disso. Então a gente vai trabalhando devagarinho aquilo que a gente não gostou, que a gente fez no dia anterior. Dentro daquilo que a gente consegue, tá, gente? Ninguém aqui está pedindo para fazer o impossível. Não, é difícil, mas é totalmente possível. Né? E o exemplo a gente tem, a gente sabe o que faz mal para a gente. Faz muito mais mal para a gente do que para o outro. Porque a raiva não está dentro de mim, faz mal para mim. A mágoa não está aqui no meu coração, faz mal para mim.
Não faz mal pro outro. O outro às vezes nem sabe que você está magoado, você está chateado. Está fazendo mal para quem? Para você. Então, não quero mais isso dentro de mim. Eu estou aqui para ser feliz e amar. É para isso que eu estou aqui. Então, o que eu tenho que fazer para ser feliz e amar? Ser mais paciente, ser mais tolerante comigo mesmo. Não é com o outro, é comigo mesmo. Porque muitas vezes eu me culpo, eu não me perdoo de uma porção de coisas que eu não faço. Ou que eu fiz errado. Esquece. Fez errado? Fez. Ficou no passado. Amanhã eu não vou fazer mais aquilo. Então, nós estamos aprendendo, gente. A gente vai tropeçar, vai cair, a gente vai fazer errado, não tem jeito. Faz parte do nosso aprendizado. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Quer dizer, eu quero estar purificado, né? Quero alcançar essa posição dos raríssimos que conseguem isso. Se eles conseguem, a gente também consegue. Então a gente vai começar a fazer parte, esses raríssimos vai começar a aumentar, daqui a pouco vai ser raríssimos que não conseguem. Já mudou. Eu não consigo, a maioria não consegue, eu também não vou conseguir. Mas teve uma minoria que conseguiu. Se eles conseguiram, eu também consigo. Por que não? Por que eu não posso lutar por isso? Posso lutar, né? Só que isso exige o quê? Cuidado com a gente mesmo, né? Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam para se libertarem das paixões baixas. Eu quero tudo de melhor para mim. Mas o que eu estou fazendo para conseguir esse tudo de melhor? O que eu estou fazendo? Eu já nasci sabendo? Eu fui para a escola para aprender, foi fácil? Tinha que estudar, né? Tinha que levantar cedo, ir para a escola. Não exigiu trabalho? A mesma coisa aqui. Eu quero tudo de melhor, eu quero o meu melhor lugar lá, junto de Jesus e de Deus. Mas quero continuar sendo egoísta, quero continuar sendo orgulhosa, quero continuar sendo maledicente, vai ficar difícil. Não vai dar certo. Então, o que eu estou fazendo para alcançar esse patamar? Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, né? Não esqueça, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para uso do Senhor. Eu só vou poder ser uma serva a serviço de Jesus, né? Isso que significa serva, se esse meu corpo estiver preparado para isso. Se estiver puro, estiver bom, estiver em harmonia, em equilíbrio. Senão eu não consigo ser uma boa servidora. Não consigo. Porque eu não tenho nada de bom para acrescentar naquele trabalho que eu estou fazendo. Não tenho nada de bom. Então eu tenho que estar bem para poder ser melhor servidor dele, de Jesus. Né? Daí eu trouxe aqui também, né, que eu saio correndo aqui para... Hoje eu trouxe a minha Bíblia, linda, maravilhosa, que toda hora eu tô lendo. Né? E aqui nesse mesmo, né, capítulo 2, só que eu vou ler um versículo antes desse que a gente viu hoje, que é o versículo 20.
Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Que tipo de vaso eu quero ser? Que tipo de vaso eu vou levar quando eu voltar para a minha verdadeira pátria? Posso levar um vaso de ouro, de prata, de barro, mas como ele vai estar? Ao uso do bem ou ao uso do não tão bem? Então, que a gente consiga refletir isso na vida da gente e a gente começar a se autoanalisar. E a gente começar a fazer esse trabalho dentro da gente, diariamente. Se a gente tropeçar e errar, não tem problema. No dia seguinte, a gente está aqui de novo para continuar. Para fazer diferente do que a gente fez no dia anterior. Para a gente fazer melhor do que a gente fez no dia anterior. Para a gente consertar aquilo que eu fiz de errado no dia anterior. Olha quantas possibilidades. Todos os dias a gente tem essa possibilidade. Então vamos aproveitar essa possibilidade para a gente melhorar o nosso vaso. Vamos ser realmente dispostos a nos modificarmos, nos melhorarmos, fazer a nossa reforma interior para a gente ser melhor lá do outro lado. A gente cumprir a nossa missão aqui. Certo, meus amores? Então é isso. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Porque a gente vai agora fazer as nossas vibrações, né? E daí vocês vão estar junto comigo auxiliando, porque agora a gente vai fazer com o pessoal da live também. Tá bom? Então, nesse instante, vamos tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações. E vamos pedindo, nesse instante, o amparo e o auxílio desse plano maior, que sempre está do nosso lado, nos tranquilizando, nos harmonizando, e que a gente consiga, Pai, dar o nosso melhor nesse instante, envolvendo esse planeta maravilhoso que a gente vive em muito amor. Envolvendo, Pai, cada ser desse planeta em amor, em paz, em serenidade, em tranquilidade, muita harmonia. Pedimos, Pai, em especial por aqueles que mais estejam necessitando desse amor, desse carinho. E assim, Pai, vibrando com esse imenso amor, vamos pedir por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Teu Evangelho, Jesus, em todos os lares. Vamos vibrando também muito amor por todos os nossos familiares, amigos, aqueles que ainda se julgam nossos inimigos, Pai. E pedimos humildemente vibrar por nós mesmos. E que nesse momento, Pai, possamos receber o Teu carinho, o Teu amparo, sentindo-se abraçados por Jesus, que vai nos aliviando de nossas dores, de nossas preocupações, e vai, neste abraço, reforçando a nossa fé, nossa força de vontade, aliviando de todas as nossas dores. Pedimos também, Pai, que sempre se mantenha ao nosso lado, nos dando essa força quando nos percebemos que vamos fraquejar, para que a gente consiga trabalhar esse vaso que é o nosso corpo e levá-lo
com mais harmonia, com mais aprendizado, com mais entendimento. Quando a gente voltar para essa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Agradecendo de todo o coração a nosso querido Mestre Jesus, a toda essa equipe que esteve aqui nos amparando, nos acolhendo, nos incluindo, agradecendo a cada um com muito amor, com um abraço bem gostoso de gratidão. E também, Pai, continue nos amparando e nos protegendo sempre até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.